Jesus estava falando de João Batista, né? Naquela passagem da Bíblia onde Jesus falou que Elias já tinha vindo e que tinham escarnecido dele, né? Que João Batista foi decapitado, foi cortada a sua cabeça, foi escorraçado, né? E então ele disse, ele já veio e fizeram dele horrores, assim como farão do Filho do Homem. E o Filho do Homem é Jesus, né? Então, nessa passagem da Bíblia, os apóstolos perceberam que João Batista era a reencarnação de Elias, né? Tá bem claro a passagem onde se fala sobre reencarnação, porque se Elias ia voltar e ele voltou como João Batista, só pode ser de uma forma reencarnando. Era um outro corpo, mas o mesmo espírito, né? E naquele momento os apóstolos compreenderam. Só que essas coisas ficam muito veladas, né, nas passagens bíblicas, porque naquela época as pessoas não tinham muitas condições de compreender como se dava o processo reencarnatório. Eles sempre achavam que os mortos ressuscitariam, que iriam levantar do túmulo e sair caminhando, né? Algo bem improvável, porque depois que a matéria decompõe, né, cientificamente não tem como se fazer esse tipo de ressuscitamento, né, de ressuscitação. Então, naquele mesmo corpo, é totalmente improvável que um ser volte a ter vida, né? Mas como somos espíritos imortais, né, nós reencarnaremos múltiplas vezes, tantas quantas forem necessárias, para que a gente possa buscar a nossa evolução, que a gente possa encontrar o nosso progresso, né, através dessas múltiplas reencarnações. E a cada um de nós é dado uma maneira, né, uma forma de conseguir o seu progresso, né, uma forma melhor de que a gente possa conseguir o nosso progresso. E Jesus deixou claro para os seus apóstolos, e ainda assim ele pediu para que eles não fossem e contassem para os outros, né? Porque sabia que as pessoas e até mesmo os outros apóstolos que seguiam Jesus não estavam preparados para compreender, né, o processo reencarnatório, né? Assim como hoje ainda muitas pessoas não conseguem compreender o processo reencarnatório, que é a nossa forma de viver uma vida, né? Passar por inúmeras situações, desencarnar ou morrer, como as pessoas preferem dizer, e ficar um tempo aprimorando o nosso espírito até que a gente consiga reencarnar de novo, né? As pessoas acham muito estranho isso, não conseguem compreender mesmo. Mas um exemplo bem bacana, assim, que a gente sempre costuma usar, tá? Uma pessoa nasceu com um problema de saúde, tá? Uma criança nasceu com problema de saúde. Normalmente o ditado diz, aqui se faz, aqui se paga, né? Mas essa criança acabou de nascer. Se ela não tivesse nenhuma questão para ser resolvida de uma vida anterior, por que essa criança iria nascer com problema de saúde, enquanto tantas outras nascem saudáveis, né? Seria Deus injusto por dar a um ser uma carga, um fardo para carregar, sendo que os outros não têm aquele fardo? Então é uma questão de se pensar, né? Outra coisa também que é muito sutil no processo reencarnatório. Um menino, né, nasce e não se compreende naquele corpo de menino. Ele não se percebe naquele corpo de menino. Seria o caso de que hoje nós conhecemos como os transexuais.
ele não se aceita, não se entende, não se vê naquele corpo. Por que que aquele menino, que nasceu menino, como tantos outros meninos, não se vê num corpo de menino? A única explicação mais lógica seria a reencarnação, né? Ele teve corpos femininos e hoje ele não consegue se compreender naquele corpo masculino, né? Então, ou uma menina que nasce num corpo feminino e não consegue se compreender e se aceitar naquele corpo feminino, né? E precisa retomar a sua identidade, né? Que é uma identidade de uma vida passada, né? E o que que acontece com aquelas crianças, né? Será que eles gostam dessa situação? Será que para eles isso é cômodo, confortável? Não. Isso, até que a pessoa consiga se aceitar, é muito dolorido. Não só para ele, como para sua família, né? Porque no mundo que a gente vive ainda é complicado entender esse processo, né? Entender que o que importa não é o corpo, que o que importa não é a matéria, que o que importa é o espírito, né? Que o nosso progresso, a nossa evolução, o nosso crescimento, ele vem através do espírito. A forma do nosso corpo é o que menos conta, né? Somos seres espirituais vivendo uma vida material. Então não importa qual é a forma do nosso corpo, importa é o que nós trazemos dentro da nossa alma. É o amor, né? É a simpatia com as pessoas, é o carinho, é aquilo que nós vivenciamos, é o auxílio que nós podemos dar para alguém. Então, o que realmente importa num processo reencarnatório é o amor, né? Aquilo que você está vivendo naquele corpo que você apresenta, se é um corpo feio, branco, preto, amarelo, não importa. Se você nasceu com um corpo masculino e se sente feminino, se você nasceu com um corpo feminino e se sente masculino, nada disso importa. Nada disso importa. O que importa é a sua essência, é aquilo que você vivencia dentro de si, né? E graças a Deus, a gente pode dizer que vem melhorando a cada dia, né? Com relação a preconceito e outras coisas mais. Mas ainda assim, eu acredito que seja bastante dolorido até que esse processo fique definido dentro da mente daquelas pessoas, né? Então, quando Jesus fala na Bíblia sobre reencarnação, para nós fica bem mais claro, né, as situações que as pessoas vivenciam no seu dia a dia das suas encarnações atuais, certo? Mais ou menos isso, né? O que a gente poderia fazer para auxiliar, né, esses nossos irmãos que nascem com problemas de saúde, que não se identificam com os corpos que estão habitando no momento? Aceitar, simplesmente aceitar e amar. É a única solução, aceitar e amar, né? Dar o nosso carinho, né? Orar para que eles se aceitem, né? É tão importante que o ser que está passando por essa dificuldade se aceite, né? Seja ele uma pessoa que veio com alguma deficiência, né? Com algum problema mental, com algum problema físico, ele precisa se aceitar, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Porque todos estamos aqui nesse planeta, nesse momento, vivenciando uma experiência única, porque o nosso planeta ele está passando por uma transição, né, onde deixaremos de ser um planeta de expiação e provas e passaremos a ser um planeta de regeneração. Então, essas expiações e provas que está acontecendo, né, com referência a todas essas coisas que eu falei, elas não existirão mais no planeta, né? Preconceito não existirá mais, doenças não existirá mais, porque a gente não vai precisar mais passar por expiações, né? Talvez os católicos diziam por purgações ou qualquer outra situação
que faça a pessoa sofrer para poder se purificar, né? Porque a gente vai aprender a vivenciar o amor, a gente vai aprender, né, que através do amor é que nós conseguimos nos aprimorar, muito mais do que através da dor. Quando a gente conseguir ter essa certeza que o amor é a cura para todos os males, então tudo vai ficar bem. E é isso que a gente está fazendo aqui nesse momento no planeta, auxiliando na transição planetária. Então, gente, quanto mais a gente puder orar, né? A gente puder... esses tempos eu pedi para me lembrarem que a gente tem que orar por nossos governantes. Ninguém me lembrou. Ninguém botou um comentário ali, Cíntia, temos que orar pelos governantes. Precisamos orar pelos governantes, gente, para que as coisas melhorem a cada dia. Eles têm uma grande responsabilidade, mas eles têm um grande fardo para carregar, né? Então, com as nossas orações, a gente pode auxiliar eles a carregar esse fardo. Outra coisa, nesse momento que a gente está vivenciando, pessoal, juntem algumas pessoas, façam grupos de orações, cada um na sua casa, mas que sejam todos no mesmo horário, para orar pelas pessoas que estão sofrendo pelo Covid, né? Para orar para as pessoas que contraíram essa doença, né? Hoje, inclusive, a gente recebeu pedido de oração, né? Pelo Juliano, pela Grace, pelo Mateus, né? Que todos eles possam ter o conforto, né, da sua doença, possam ser aliviados, né? E que possam encontrar a cura o mais rápido possível, né? Para poder seguir a sua vida. E que todas as pessoas que contraíram o Covid-19 possa ser para que possam realmente purificar alguma coisa que estava faltando ali, né? Parar para refletir sobre algumas situações. Será que eu não estou trabalhando demais? Será que eu não estou me preocupando demais? Será que eu não estou tendo uma vibração não tão legal? Por que será que esse bichinho conseguiu me encontrar, né? Todas as pessoas que atraem para si de alguma forma qualquer mal, qualquer doença, dá para parar e dar uma refletidinha, né? Não, eu sou uma pessoa do bem, eu não desejo mal para ninguém, mas será que eu não estou me prejudicando em alguma situação? Será que em algum momento eu não baixei a minha vibração por alguma coisa que eu deixei de gostar ou por alguma coisa que me fez ficar irritado? Dá uma refletida, vamos dar uma refletida todos, né, para saber por que para algumas pessoas algumas pessoas conseguem contrair e outras muitas vezes trabalhando dentro de hospitais, lidando com pacientes, não contraem, né? Qual seria a explicação para isso? O Pai Joaquim disse em uma das lives aí que se nós parássemos de se preocupar tanto com ele, parássemos de pensar só nele, a gente já teria dado cabo dele do planeta Terra. Porque através dos nossos pensamentos é que a gente acaba atraindo ele, né? Mantendo ele aqui. Será que é isso? Então, vamos, essas pessoas que acabaram por contrair, né? Dá uma refletida, qual foi o momento que a minha energia ficou em contato, em conexão com a energia do Covid? Qual foi o momento? Onde é que eu estava? O que aconteceu que acabou que eu, né, entrei em contato com ela e ela me pegou, né? Só para a gente poder se perceber e voltar a vibrar numa energia melhor, uma energia mais alta, né? Aonde a gente vai fugir de todos os males da matéria, né? E fazendo sempre o bem, né? Fazendo bem, amando, emanando luz para todas as pessoas, que é a melhor forma da gente evitar qualquer mal no nosso corpo, né? Porque a gente estando com um espírito bom, com a alma sã, com a nossa mente sã, as doenças acabam não nos atingindo, né? Gente, eu não tô dizendo que é culpa das pessoas ter pego Covid, não, que a pessoa é culpada, não. É só uma baixinha de energia ali que às vezes faz com que se encontre com ele. E até gostaria de, se tivesse alguém que contraiu, se realmente aconteceu isso, né? Um medo, um trauma, uma emoção, qualquer coisa que possa ter feito pensar coisas tristes ou ruins em algum momento,
que possa ter baixado a imunidade e ter contraído. Se realmente aconteceu, seria bacana que a pessoa comentasse, né, pra gente ter certeza. Não precisa dizer o que aconteceu, dizer, comigo aconteceu isso, eu realmente baixei a minha energia porque eu fiquei triste com alguma coisa. Ou comigo aconteceu isso, eu fiquei com raiva do presidente da república. Sei lá, qualquer coisa que possa ter acontecido, se quiser comentar pra gente poder, né, saber, fique à vontade. Mas enfim, pessoal, nosso melhor remédio, nossa melhor cura para todos os males é vibrações positivas, né? Estarmos em uma frequência melhor, né? Nos mantermos. Então, olha ali, a Rochelle disse, sim, eu contraí quando estava muito triste e ansiosa e com medo do vírus. Verdade, Rô. Verdade, viu? Então, nossos mentores estão nos falando a cura para o vírus. A gente tem que manter uma energia positiva, não vibrar na energia do medo, que é uma energia muito baixa, uma frequência muito baixa, a energia do medo, né? A ansiedade nos causa baixa imunidade e às vezes o vírus tá ali, ó, meio longe. Quando a gente baixou a imunidade, ele nos alcança, né? Então, aquilo que os mentores estão nos dizendo realmente acontece, gente. Nós não somos, eu queria. Não, é que a gente não se percebe, vibra numa energia meio baixa, que é a mesma energia dele, e ele nos encontra de alguma forma, por pouca coisa. Não precisa ser assim uma coisa muito grave ou muito forte, né? Um medo, gente, o medo é danado, a nossa energia vai lá embaixo e a gente acaba ficando com a imunidade baixa, encontrando outras coisas, né? Uma tristeza, às vezes a gente não consegue trabalhar, às vezes a gente não consegue nem ter o nosso sustento, né? E a gente entra mais no medo de que a gente não vai ter condições de sustentar a nossa família, porque a gente não vai poder trabalhar, porque a gente vai ficar doente. E esse medo faz com que a gente se encontre com as baixas vibrações, que são as vibrações de doença, tá? Então, assim, ó, vamos pensar bastante sobre tudo que nos acontece, né? Porque nós nunca somos vítimas de nenhuma situação, certo? Nós apenas contraímos aquilo com que nós vibramos, né? A gente vibra naquela energia e acaba contraindo uma doença, ou até mesmo um sistema nervoso abalado, né? Ou até mesmo nossos amigos espirituais que estão por aí se conectam com a nossa energia e acabam por nos perturbar, né? Então, todas as coisas que nos acontecem sempre são nossa responsabilidade, né? E se são nossa responsabilidade atrair as coisas que não são muito legais, então é nossa responsabilidade maior ainda a gente trazer para nós coisas boas, dispensar as coisas ruins e atrair as coisas boas, né? Fazendo da forma como eu comentei antes, vibrando no amor, vibrando na luz, né? Fazendo oração, desejando bem aos outros, né? Fazendo uma corrente de oração junto com outras pessoas no mesmo horário, porque isso é uma conexão muito forte. São as formas que a gente tem de elevar o nosso padrão vibratório e atrair coisas boas para nós, tá, gente? Então, eu vou chamar o mentor que vai continuar a palestra essa noite, né? Se mais alguém quiser fazer comentário ou fazer pergunta, né, pro mentor, pode ficar à vontade. Escreve seu comentário que a gente vai tentar responder, tá? E vamos manter a vibração. E continuo convidem os amigos para as terças-feiras assistir às lives por volta de 8h30 da noite, né? 20h30. Quanto mais pessoas estiver assistindo, maior a nossa corrente do bem e melhor a gente consegue emanar boas energias. Certo, gente? Então vamos chamar o mentor. Não saiam daí, que ele já vai vir conversar com vocês, tá bom?
Que a luz do Divino Mestre Jesus se derrame sobre todos os irmãos na face da terra. Irmã Maria Conceição está aqui presente para trazer a sua palavra sobre o processo reencarnatório e sobre as nossas vibrações. Que Deus abençoe a todos os irmãos na face da terra e a todos aqueles que estão reunidos assistindo às vibrações neste momento. Meus queridos irmãos, disse Jesus aos apóstolos: Elias já veio e eles fizeram dele o que bem quiseram, e assim farão com o Filho do Homem. O Filho do Homem ao qual ele se referia era o corpo que ele habitava naquele momento. Era aquele corpo físico que ele já sabia que iria deixar no planeta no momento que ascendesse às esferas mais altas da evolução. Ele sabia que os homens daquele momento que habitavam o planeta não estavam prontos para aceitar os seus ensinamentos. Ele sabia que a única forma dele deixar sua presença marcada no planeta, para que até os dias de hoje as pessoas lessem as suas palavras e conseguissem aprender algumas coisas. Nosso Senhor Jesus habitou este planeta como maior prova de amor pela humanidade terrestre. Não só aqueles que habitavam encarnados há 2021 anos atrás, mas também todos nós que estávamos na esfera espiritual do planeta Terra, pois que a sua aura de luz transcende a quilômetros e quilômetros de distância. A sua energia é tão imensa que ele não só é governador do planeta Terra, como de outros planetas habitados. Sua responsabilidade enquanto espírito é tão grande, o amor que ele tem é tão imenso, que não se restringe à humanidade terrestre. Ele também ama o universo, os planetas, os seres, as pedras, os animais, as plantas. Ele ama as estrelas, o sol. Ele ama imensuravelmente e deu para os terrestres a oportunidade de conviver com ele encarnado, enquanto a sua luz transcendia muito longe. E nós ainda nos dias de hoje, sim, nós, porque até mesmo nós desencarnados, ainda temos muito que aprender com esse ser de tamanha luz. Ainda temos muito o que aprender nas suas palavras que ele deixou escrita. Ainda temos muitas ações diferenciadas para viver, para chegar um pouquinho mais próximo da cadeia evolutiva a qual ele pertence. Estamos, como se diz, a anos-luz da evolução de Jesus Cristo. E ainda assim, matamos o corpo precioso
ao qual esse Espírito maravilhoso habitou aqui na Terra. Ainda assim, meus irmãos, olhamos para os nossos irmãos com preconceito, com desdenho, com repulsa. Jesus tocou as chagas de Lázaro com as suas próprias mãos. E nós muitas vezes não conseguimos alcançar um pão a um irmão nosso, porque ele está com as suas vestes sujas, porque ele não teve como tomar um banho. Jesus nos deu magníficos exemplos, aos quais 2000 anos após ainda não conseguimos seguir. Ainda não conseguimos compreender que Ele nos amou de tal maneira que baixou energeticamente a sua vibração em muito, a ponto de conseguir encarnar em um corpo humano terrestre. Esse foi o maior amor que Ele deu para nós. Morrer na cruz foi uma consequência para que Ele fosse lembrado a partir dali para a eternidade. Não porque Ele se orgulhasse de ser lembrado, mas porque é necessário que lembremos do seu amor, da sua misericórdia por nós. É necessário que a gente lembre todos os dias que um ser inigualável, de uma aura magistral, habitou esse planeta para nos trazer preciosos ensinamentos e que nós teimamos em não aprender. Em que nós, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, ainda teimamos em fazer as coisas erradas e diferente do que Ele nos ensinou. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Qual é o próximo? Todos os próximos, todos. Não importa se é preto, se é branco, se é amarelo, se é vivo, se é morto. Não importa. Simplesmente amar todos os próximos. Não tem exceção. Mas ainda assim, o ser humano que está chegando ao ponto que o planeta Terra já está passando pela transição e o corpo do planeta já não aceitará mais esse tipo de preconceito, não aceitará mais pessoas que, em detrimento do outro, buscam alcançar esferas superiores materiais do planeta. O corpo do planeta está cansado desses irmãos que matam por nada, que roubam, que se dão bem em cima dos outros. O planeta já não suporta mais. Para isso, está acontecendo desencarnações em massa, onde será feita a seleção natural daqueles espíritos que poderão continuar reencarnando na Terra e daqueles que serão atraídos através de um campo eletromagnético para planetas de esferas inferiores, pois a sua vibração combina melhor com esse tipo de planeta. Pois que o planeta, meus irmãos, é vida, é vivo. Quando vocês tocam no solo da Terra, ele pulsa, ele tem vida, assim como qualquer um, assim como o todo, porque todos somos um e juntos fazemos este universo. Nós fazemos parte de uma grande cadeia evolutiva de muitos planetas, não apenas do planeta Terra. Então, se nós maltratamos o planeta, se nós maltratamos as plantas, se nós maltratamos os animais, nós estamos maltratando a nós mesmos. Somos nós mesmos que estamos passando por essa dor e sofrimento. Quando toda a humanidade conseguir perceber
quando fazemos mal ao outro, fazemos a nós mesmos, então estaremos prontos para alçar voos mais altos na nossa cadeia evolutiva. E através do processo reencarnatório é que nós conseguimos buscar o progresso ao nosso espírito. Cada um dos irmãos que estão habitando o planeta neste momento tem uma tarefa muito importante, que é auxiliar o planeta na transição planetária. Todos os mentores vêm dizendo, vêm afirmando que é responsabilidade de todos que estão encarnados neste momento auxiliar o planeta na transição planetária. Só não conseguem compreender o porquê dessa não aceitação, dessa não compreensão. Por que as pessoas ainda buscam vingança? Por que as pessoas ainda não conseguem compreender que algumas vezes seus irmãos não estão num momento tão bom, né? E não conseguem lhe dar um bom dia direito, não conseguem lhe dar um sorriso quando lhe encontra. Cada um passa por uma situação diferente e a nós cabe compreender, a nós cabe buscar o perdão dentro de nós. E se ainda assim não conseguirmos amar de uma forma como Jesus nos amou, que nós possamos apenas então orar por aqueles nossos irmãos necessitados. Que nós possamos então apenas emanar um pensamento de luz para aquele irmão que nos olhou atravessado ou não nos respondeu de uma palavra, de uma forma boa. Que nós possamos compreender o momento que cada um passa, para que nós possamos ajudá-los a se modificar. Porque se a pessoa te responde de uma forma não muito bacana, não muito boa, e você sorri, a pessoa se desarma, a pessoa não tem o que fazer. Ela simplesmente vai ter que sorrir também. Se você recebe as pessoas com um bom dia, com uma boa tarde, com um sorriso, automaticamente a pessoa se desarma e ela vai sorrir também. Essas são as lições para o momento do planeta. Amar ao seu próximo como a si mesmo. E eu só posso amar o meu próximo como a mim mesmo quando eu amo a mim. Se eu não me amo, eu não consigo amar os outros. Primeiro passo para nos amar: manter nossa vibração elevada. Sempre que alguma coisa nos desagrade, que a gente possa mudar o pensamento, que a gente possa ouvir uma música que nos faça bem, que a gente possa fazer uma oração. Melhor forma de elevar os nossos pensamentos é através de uma oração. Simples oração. Obrigada, Senhor, por eu ter alimento em minha mesa todos os dias. Já faz com que a nossa vibração se eleve. E aí eu estou me amando, eu estou me elevando perante Deus. Eu estou agindo como Jesus Cristo nos pediu. Amai ao próximo como a si mesmo. E quando eu estou me amando, eu consigo amar o meu próximo. E quando eu elevo a minha vibração, as pessoas que estão próximas de mim automaticamente vão elevar sua vibração. E se cada um sair
encontrar outras pessoas, automaticamente as pessoas que encontrarem elevarão a sua vibração. E assim é como nós estaremos ajudando a modificar a vibração do planeta. Sempre que eu elevo a minha vibração, que eu encosto em um irmão, e ele encosta no outro, e ele encosta no outro e no outro, todos vão elevando a sua vibração. E dessa forma a gente vai conseguindo o percentual necessário para o planeta subir na sua vibração. E a gratidão é uma energia tão boa quanto o amor, assim, né? A vibração da gratidão. Sempre que você faz uma prece agradecendo, né, você já recebe aquela energia de luz e de amor. Sempre que você agradece por um copo d'água que você recebeu, você já emana uma vibração, uma frequência alta. E você se conecta com essa energia alta, né? Então, sermos gratos, sermos amorosos, sermos fraternos, manter a nossa vibração positiva, isso ajuda a humanidade a crescer espiritualmente. Se todos conseguirem manter a sua vibração elevada, já está auxiliando a evolução do planeta. Porque automaticamente as pessoas que se aproximam de você vão elevar sua vibração, porque não encontrarão respaldo em uma vibração baixa, certo? Não encontrarão conexão, né? Porque você vai estar vibrando alto, a pessoa automaticamente, para poder se comunicar com você, vai ter que vibrar alto. E cada um vibrando alto, vibrando alto, vibrando alto, vai auxiliar o planeta a aumentar a sua vibração e alcançar os 7% necessário Falta pouco para a transição planetária. Falta pouco, mas 1% de 7 bilhões é bastante. Mas se cada um fizer a sua parte, logo nós chegaremos lá. E que Deus, nosso Senhor, e o nosso Senhor Jesus Cristo, e todos os mentores da casa, possa estar abençoando a cada um dos irmãos que estão assistindo e a todos os familiares deles e os familiares dos familiares, e que a vibração seja transmutada e expandida para todos aqueles que necessitam. E que assim seja hoje, seja amanhã e seja sempre.